Queria convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós estamos caminhando no estudo, na ministração de Lucas nesses dias e temos acompanhado a viagem de Jesus, que saiu lá da Galileia com destino à Judéia, Jerusalém, passando por várias localidades, acontecendo muitas coisas, e agora Jesus já está ali em Jerusalém. E Jesus ali em Jerusalém, ele vai até o templo. E o tema da nossa mensagem hoje é o comércio no templo. O comércio, o que é o comércio? É o lugar onde se vende, se compram coisas. Hoje, infelizmente, a igreja tem se tornado um balcão de comércio. Vende-se tudo, compra-se de tudo. A gente entra em determinados lugares, na entrada já tem uma livraria, já tem uma cantina e tudo se paga, não é? Tudo se compra. Até as bênçãos em algumas localidades são vendidas. Eu não sei como está hoje, mas chegou ao cúmulo de, em um culto a Deus, em determinadas localidades, o pregador formar filas. Fila da bênção até R$10, de R$20 e de R$50 e mais reais. Quem ia dar oferta nesse valor ia receber uma bênção especial. Tudo se vende. É impressionante. Eu fico pensando assim, mas as pessoas falam, mas é bom ter uma cantina, porque daí os irmãos podem comprar ali um salgadinho, pode tomar ali um refrigerante. Mas vocês já pensaram que tem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e não têm condições? Então fica um lugar eletivo, um lugar que separa as pessoas. E nós vamos ver aqui hoje Jesus enfrentando uma situação dessa. Lembrem que era a época da Páscoa, Jerusalém está tomada de pessoas vindo de várias cidades, vários lugares, pessoas que vinham com o desejo de cultuar, de louvar e também de sacrificar a Deus. Mas não tinha como eles trazerem os animais na viagem, então eles vinham preparados para comprar os animais que estavam sendo vendidos num comércio dentro do próprio templo. E também outra coisa, como eles vinham de outros países até, ali no próprio templo estavam as casas de câmbio, onde as pessoas vinham com as suas moedas dos seus países e ali faziam a troca. E infelizmente, além de estar errado tudo isso, eles faziam um câmbio horrível. Eles roubavam na hora de fazer essa troca. Queridos, não só naquele tempo, mas nos nossos dias vivemos dias parecidos. Nós olhamos hoje as igrejas vendendo objetos de superstição, fomentam a superstição do povo. É martelo para quebrar não sei o que tem, vassoura ungida para varrer os pecados da casa. Não é brincadeira não. Coisas absurdas, réplicas da arca, do poço, sal grosso, água santa, fogueira santa. Tantas coisas. E lá, em Jerusalém, hoje, se você for lá, Jerusalém se tornou uma cidade onde o comércio está ao céu aberto. Tudo é comércio, comércio religioso. E Jesus enfrentou isso. Jesus foi até o templo. Vamos ver como Jesus enfrentou esse comércio no templo? A primeira coisa que nós vemos, Jesus ficou irado.
Jesus ficou zangado. Jesus ficou bravo. Olha ali no verso 45, Lucas 19, 45. Depois, entrando no templo, está falando de Jesus, expulsou os que ali vendiam. Jesus ficou muito bravo. Você fica bravo de vez em quando? Você fica bravo? Você fica irado? Jesus ficou bravo. Ele chegou ali no templo, época de Páscoa, muitas pessoas, aquele comércio ali bombando, vende aqui, vende ali, vende o passarinho para os sacrifícios daqueles que eram mais pobres, vende um cordeiro àqueles que tinham mais dinheiro e faz o câmbio. E Jesus olha toda essa situação e Jesus fica bravo. Jesus fica bravo e Jesus não só fica bravo. Jesus começa a jogar tudo. Jesus começa a colocar tudo por terra, tudo no chão. Você pode imaginar o alvoroço, o tumulto que causou tudo isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Talvez alguém possa ter pensado, tem um louco aí que está virando todas as mesas, mexendo em tudo. Será que Jesus tinha razão para ficar bravo? O segundo ponto, nós vamos ver o motivo da ira de Jesus. Mas ainda falando de Jesus ficar bravo, eu queria perguntar para você, será que Deus fica bravo? Será que Deus fica irado? A gente fala, e é verdade, Deus é amor. Deus nos ama. Deus ama muito, muito, muito a gente. Mas isso não significa que Ele aceita tudo aquilo que a gente faça, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pense, tudo aquilo que a gente sinta. Não, tem muitas coisas que podem deixar Jesus, podem deixar Deus bravo, Deus zangado, Deus irado. No Salmo 145, verso 8, preste bem atenção. Benigno, bom, bondoso e misericordioso é o Senhor. Deus é bom, Ele é bondoso e Ele é misericordioso. Mas olha o que diz aqui. Tardio em irar-se e de grande clemência. Deus, Ele demora para ficar bravo. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Porque aquilo que a gente fala, pensa, faz, se por qualquer coisinha dessa Deus automaticamente ficasse bravo e nos castigasse, a gente não ia aguentar. A gente não ia sobreviver. Mas aqui diz que Deus, Ele tarda, Ele demora no tempo dele para ficar zangado. Porque senão, Ele viria no mesmo instante e a gente ia ser fulminado. Então Deus, Ele fica zangado. E eu posso ficar zangado? Eu posso ficar irado? Ali em Efésios capítulo 4, verso 26, veja bem o que diz. Irai-vos e não pequeis. Porque quando a gente fica bravo, a gente pode acabar pecando. Por exemplo, né, as crianças aqui estão lá na escola. O coleguinha vem e faz uma coisa horrível para você. Você fica bravo, você fica irado. Se você não se controlar, você pode ir puxar o cabelo, xingar, palavrão. Você pode chutar a canela da pessoa. Você pode pecar. Então não tem como a gente não ficar irado, porque tem situação que a gente fica. Não é verdade? Mas o que eu vou fazer quando eu estou bravo, zangado, irado? Isso é que vai determinar se eu estou pecando ou não. Tio, mas eu não aguento. Eu ferve o meu sangue e a hora que eu percebo, eu já falei, eu já xinguei, eu já briguei. O que eu faço? Há uma saída.
ser controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, aqueles que creem em Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem habitar em nós. E aí a gente consegue ter controle. Sabe aquela situação que você fica assim... Mas você controla. Você fala, Espírito Santo, não estou aguentando. Mas o Espírito Santo traz domínio próprio, traz paz, traz mansidão. E a hora que a gente consegue ser controlado pelo Espírito Santo, daí a gente vai conversar com a pessoa. Aqui, nesse caso, Jesus ficou bravo. E Jesus virou toda aquela mesa, aquela coisa arada daquele comércio. Por quê? O segundo ponto, então, nós vamos ver o porquê. Um motivo da ira de Jesus. Olha o verso 46. Jesus, então, expulsou todos que vendiam ali, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. O que significa isso? Jesus chega ali no templo, um lugar de adoração a Deus, um lugar de sacrifício a Deus, e Jesus vê o comércio ali, e Jesus fica irado. Eu pergunto para você, a ira de Jesus faz sentido ou não? Faz. E aqui é interessante que Jesus cita, e está acontecendo nesse momento, algo profético. Mais de 700 anos antes desse fato acontecer, os profetas de Deus já haviam predito, já haviam anunciado. Ali, Isaías 56, verso 7, diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Deus está falando isso pela boca do profeta. Ainda não tinha o lugar, o templo. E Deus está falando, vai ter um templo e ali vão ter os holocaustos, os sacrifícios na minha casa. Porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. E aqui Jesus está falando aquilo que Deus já havia dito. A minha casa será chamada casa de oração. Eu particularmente, eu creio que os lugares nossos de reunião tinham que ter uma placa na frente. Casa de oração. Sabe, muitas vezes, mesmo a gente sabendo disso, a gente faz tanta coisa, menos orar. Temos que entender que a casa de Deus é um lugar de oração. E o profeta Jeremias, no capítulo 7, verso 11, diz, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Jeremias já estava predizendo, já estava dizendo há 700 anos, mais de 700 anos antes, que a casa de Deus, a casa de oração, ia ser transformada no quê? Num lugar de comércio, de assaltantes, salteadores. Que coisa terrível! Sabe, aquele lugarzinho que é para ser santo, aquele lugarzinho que é para ser separado, que é para ser dedicado 100% para Deus, se torna um lugar mundano, um lugar humano, um lugar de comércio vergonhoso. E isso está acontecendo nos nossos dias. Como eu já falei, é tudo comércio, vende-se, 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 vende-se e vende-se para ganhar dinheiro. O Deus não é o Deus criador, o Deus verdadeiro. É o Deus Mamon, é o Deus das riquezas. As pessoas estão buscando dinheiro
dinheiro, dinheiro. Que coisa triste. E Jesus, então, ele teve motivo para ficar irado. A casa do Pai, a casa de Deus, aquele lugar maravilhoso, santificado, se tornou um lugar de comércio. E por isso, então, que Jesus, ele ficou bravo, irado. Ali estavam vendendo animais para o sacrifício, ali estavam fazendo o câmbio do dinheiro, da moeda. Além de tudo isso, já era cobrado um imposto dos judeus. Um imposto para manter a manutenção do templo. Sabe de uma coisa triste também que acontecia naquela época e que acontece nos dias de hoje? Uma porcentagem de tudo era para o sumo sacerdote. Aplicando hoje, uma porcentagem de tudo aquilo que entra é para o pastor, é para o padre, é para o líder da localidade. E a gente vê muitos desses líderes religiosos, através da venda, do comércio dentro das igrejas, a gente vê esses homens ficando ricos. Ele escreve o livro e fala que foi o Espírito Santo que ungiu para escrever. Mas ele pega e vende. Aquele grupo, aquele cantor evangélico que grava um CD e diz que foi unção, revelação do Espírito Santo. E ele vende. Comércio. Se é do Espírito Santo, não devia ser cobrado nada. Vocês lembram de Pedro e João, na porta formosa ali no templo? Chegando para aquele homem doente, paralítico, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós recebemos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje esse comércio se tornou, parece que ainda maior. O pastor vai pregar lá na outra congregação, ele cobra. O cantor, o grupo de louvor cobra um absurdo e tem que ficar no hotel 5 estrelas. E tem que receber do bom e do melhor. Jesus, ele não tinha muitas vezes onde reclinar a cabeça, onde ficar, onde dormir, onde passar a noite. E mesmo assim nós falamos que somos discípulos, seguidores de Jesus. Vamos para o terceiro ponto. Toda vez que a gente fica irado, bravo, zangado, vão ter consequências. E aqui então nós vamos ver as consequências da ira de Jesus. Nós vamos ver a partir do verso 47. A primeira consequência nós vamos ver para o próprio Senhor Jesus. O que aconteceu depois dele ficar irado, depois dele mandar os vendedores saírem, expulsar ali do templo? O que aconteceu com Jesus? Então a primeira consequência na vida de Jesus, verso 47. Diariamente Jesus ensinava no templo. Para Jesus nada mudou. Quando a pessoa tem um motivo certo para ficar irado, quando ela coloca essa ira de maneira certa, ela continua a vida dela normal. Jesus não ficou aqui, será que eu fiz certo? Será que eu devia fazer? Se cobrando, se culpando. Não, isso é marca de quem está fazendo coisa errada. E Jesus nunca fez nada de errado. E ele fica tranquilamente fazendo aquilo que é costume dele fazer. E o que era costume dele fazer? Diariamente ir até o templo e ensinar. Qual era o ensino de Jesus? As coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos ver as consequências da ira de Jesus para com os religiosos. Continuando o verso 47. Mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, ou seja, matar Jesus. Eles ficaram tão bravos, né? Com a minha mente pensando como eles podiam ter pensado. Quem esse cara pensa que ele é? Ele veio aqui e bagunçou tudo. A gente estava tendo rendimento. A gente estava ganhando dinheiro. A gente estava vendendo as coisas. E ele vem aqui e ele coloca tudo a perder. E eles ficaram bravos.
Quando alguém faz alguma coisa para nós, e de maneira certa a gente fica irado, e a gente toma atitudes certas, essas pessoas podem, em primeiro lugar, ou se arrepender e falar assim, estou errado, não devia ter feito isso, ou a pessoa fica brava com a gente. É assim ou não é? Fica inimigo, começa a falar mal por detrás, etc, etc, etc. Então, esses religiosos, os principais religiosos ali, ficaram com raiva de Jesus e queriam matar a Jesus. Mas também tem o povo que estava lá no templo, o povo que está recebendo os ensinamentos de Jesus, o povo que viu Jesus fazer tudo aquilo. Qual que foi a consequência para esses? Olha o verso 48. Contudo, esses líderes aqui não atinavam em como fazê-lo. Esses líderes aqui queriam matar Jesus, os religiosos, mas não sabiam como fazer. Por quê? Porque todo o povo, ao ouvi-lo, ao ouvir Jesus, todo o povo ficavam dominados por ele. Que coisa tremenda. Uns querem matar Jesus, outros, ouvindo, vendo Jesus pregar, ensinar, fazer os milagres, eles ficam dominados, ficam presos com o ensino de Jesus. Eles chegavam a dizer, quem é este? Que ensino tem este homem? Ele ensina com autoridade, ele não ensina como os outros religiosos. E esse povo ficava dominado por ele. Bom, vamos concluir. Primeira pergunta, como é que está a sua vida? Agora, não é mais um lugar, o templo onde Deus habita. Agora Deus habita naqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Como é que está a minha vida? Jesus vindo aqui na minha vida hoje, o que ele vai achar? O meu corpo está limpo para ele? Eu estou usando o meu corpo de maneira que glorifique a ele? Eu estou usando o meu corpo em santidade? Como está a minha alma? Está purificada? A minha alma está limpa? O que é alma? Meu pensamento. O pensamento é parte da minha alma. O que tem se alojado na minha mente? Coisas que agradam a Deus? Agradam Jesus? Ou será que se ele entrar na minha mente, no meu pensamento, ele vai fazer um estardalhaço ali? Porque eu tenho colocado um monte de pensamento, alojado um monte de ideias que são contrárias à vontade dele. Como é que está a minha vontade? Eu tenho vontade de fazer as coisas que agradam a Deus? Ou eu estou com vontade de fazer a minha vontade? Sabe? Aquele, eu senti vontade. Estou com vontade. Será que Jesus não precisa entrar e organizar essa área das nossas vidas? Que muitas vezes estão uma bagunça? Será que a nossa vontade é a vontade de Deus, de Jesus, que é boa, agradável e perfeita? Ou será que nós estamos buscando a nossa própria vontade? Também faz parte da alma as nossas emoções. Eita, lugarzinho que muitas vezes está bagunçado. A emoção, a gente vai colocando tudo lá. Aí no mundo, sabe o que eles falam? Siga o seu coração. Já ouviu isso? Mas a Bíblia fala o quê? Enganoso é o coração do homem. Há engano. Se eu for querer ser guiado pela minha emoção, pelo meu sentimento, eu vou caminhar por um poço sem fundo. E eu vou estar desagradando a Deus. E Deus, Jesus, o Espírito Santo vai ficar irado comigo. Por isso que muitas pessoas, quando começam a caminhar num caminho errado, elas começam a falar assim, não, mas eu não estou sentindo isso. Mas eu não estou com essa vontade. Ela tenta se justificar de todas as maneiras, mas Jesus entra e Jesus coloca tudo pelo chão. Aí a pessoa fala, não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei.
Jesus está tentando entrar na minha vida e ajustar, acertar a minha vida. E eu devo falar para Ele, sim, Senhor, eu estou errado, sim, Senhor, eu estou em pecado, sim, Senhor, eu preciso de Ti, tenha misericórdia de mim. E aí então Ele, Jesus, pelo Espírito Santo, não o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso, mas aquilo que é bom, porque vem da parte dEle. Eu estou limpo? Queridos, o que eu aprendo em tudo isso? A primeira coisa que eu aprendo é que o centro da nossa fé não está num lugar. Hoje, pessoas, caravanas, crentes, religiosos do mundo todo vão lá para, entre aspas, Cidade Santa, Jerusalém. Lá não é santo. Não há lugar santo. Existem pessoas santas. Então não é o lugar. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que ser santo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o centro da nossa fé não está em coisas, em objetos. Não é? Eu vou levar esse objeto lá para minha casa para expulsar o mal olhado. Não dá. Muito pelo contrário, essas coisas são habitações de demônios. A nossa fé não está num lugar, a nossa fé não está em objetos. Terceiro e principal coisa, o centro da nossa fé é uma pessoa. Você sabe que pessoa é? É Jesus. Por quê? Porque Jesus é maior que o templo. Porque Jesus é maior que o sacrifício. Ele se tornou o sacrifício. Dias após esse acontecimento, Jesus foi colocado na cruz, o Cordeiro de Deus. Ele morreu por mim e por você. Toda ação contrária a isso precisa de libertação, precisa de cura, precisa de santificação, precisa de consagração, precisa de libertação. Não adianta a gente tentar se enganar. Não adianta a gente ficar cultivando essas coisas numa esperança maluca, louca, doida. Deus não vai falar assim, tá bom, meu filho, eu vou mudar aqui por causa de você. Ele não vai falar isso, ele não muda. Ele pode até permitir, mas é ruína para a minha vida. Eu preciso entender que a minha fé, a minha vida tem que estar direcionada a Cristo Jesus. E eu tenho que falar para Ele, Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Será que você não está precisando de de um trabalho de Jesus, de uma faxina de Jesus no seu interior, na sua mente, na sua emoção, na sua vontade, no seu espírito, no seu corpo? Será que você não está precisando que Jesus entre ali? Eu volto e meia, eu oro falando, Jesus, assim como o Senhor entrou, limpou, purificou o templo, faz isso na minha vida. Porque é impressionante, amados, como nós temos a tendência de ir acumulando coisas. Tanto no natural, como no emocional, no espiritual. O coração da gente fica muitas vezes aquele cômodo da nossa casa, aquele armário onde a gente joga um monte de tranqueira, um monte de porcaria. Já aconteceu na sua casa de você abrir a geladeira e vir um cheiro ruim? Dentro da própria geladeira ali, muitas vezes. Será que não tem nada dentro da sua vida que está produzindo o cheiro de podridão, de morte, que tem levado você a viver de uma maneira que não agrade a Deus? Jesus está aqui. E Jesus, Ele é perito em entrar em nossas vidas
em jogar tudo fora o que não presta, em organizar de maneira que possamos viver uma vida de paz e de alegria. Você quer convidar Jesus para vir acertar a sua vida, o seu coração, a sua mente, acertar os seus relacionamentos, acertar a sua família? Se você quer, eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Primeiro, Jesus ficou bravo e irado. Segundo, nós vimos um motivo, ele tinha motivo para que isso acontecesse. E terceiro, nós vemos as consequências. Se você está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, você vai continuar a fazer aquilo que você está fazendo normalmente. Se você não aceita a correção de Deus, você vai ficar bravo, vai ficar zangado com pessoas, com Deus e etc, etc. Mas se você, como aquele povo que ouvia Jesus e era dominado por ele, você nessa manhã quer falar: Jesus, assume o controle de tudo. Papai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Sabemos que hoje somos o templo do teu Espírito Santo. Mas sabemos também, papai, de que, igual forma, muitas vezes alojamos, Senhor Deus, o comércio dentro dos nossos corações. Mas nesta manhã, nós queremos pedir pela tua ação, ó Jesus, no nosso homem interior, pedindo para que o Senhor limpe tudo, para que o Senhor corrija tudo, para que o Senhor jogue tudo o que está errado por terra, trazendo assim, Senhor Deus, uma nova vida, uma vida preciosa, uma vida gostosa, uma vida, Senhor Deus, dentro da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Faz em minha vida, faz na vida dos meus irmãos, tudo aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Um forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.